A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos de Deus estejam aqui, olha, juntinho com a gente, para mais um dia nós cumprirmos com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Com a ajuda de Deus, todos os dias nós lemos um capítulo da Bíblia, estudamos a palavra de Deus, meditamos no ensinamento e o Senhor tem nos dado a sua guia, aberto o nosso entendimento e nos alimentado com a sua santa e gloriosa palavra. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Samuel, capítulo 4, um capítulo bem curtinho, mas muito importante. Vamos fazer bastante atenção nesse capítulo, porque tem bastante informação aqui que vai ser importante para a gente para os próximos capítulos, tanto do livro de Samuel quanto para outros livros também. Rapidinho, já se inscreve no canal, ativa a palavra todas, clica no gostei, deixa aí o seu joinha, seus comentários aqui embaixo e compartilha esse vídeo. Então vamos lá? Vamos começar? Capítulo 4 vai falar da morte de Isbosete, filho de Saul. Lembrando que ele reinou pouquíssimo tempo, 2 anos apenas. Ele reinou sobre todo Israel. Abner foi morto pela faca de Joabe, nós estudamos isso no capítulo passado, e ele é enterrado nas terras de Hebron, lá junto com Davi, né? Onde Davi está reinando. Ele foi morto nas terras de Hebron, então ele é enterrado também ali nas terras de Hebron. Glórias a Deus. Quando o povo de Israel fica sabendo que Abner era morto, o reinado meio que se enfraqueceu, porque Isbosete não era aquela figura de rei que eles tinham, né? Ele era meio que um rei fantoche, na verdade. Então, aqui diz assim: ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebron, e as mãos lhe afrouxaram, e todo Israel pasmou. E no verso 2 vai falar de 2 homens aqui que são capitães do exército de Isbosete. O que é importante nós entendermos que Abner é o general do exército, o homem maioral acima de todos os homens do exército, o braço direito do rei. Então era Abner o general. Abaixo de Abner ele tinha os capitães, aqueles que eram líderes das tropas, das companhias. Porque quando eles iam para uma guerra e uma peleja, eles não iam com o exército deles completo. Dependendo do tamanho, da gravidade que era essa guerra que eles iam estar enfrentando, essa peleja na batalha, era a quantidade de homens que eles levavam. E 2 desses capitães, aqui vai falar que um deles, o nome era Baena, e o outro se chama Recabe, filhos de Rimom. Esses 2 homens, eles planejam matar o rei Isbosete. Por enquanto, eles estão só planejando. Porque no verso 5 vai falar sobre o filho de Jonatas. Lembra que eu tinha falado para vocês do filho de Jonatas? Jonatas tem um filho que futuramente Davi vai cuidar desse menino. Aqui vai falar brevemente a respeito desse filho a partir do verso 4. Diz assim: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. Essas novas é quando o pai dele, Jonatas, faleceu. Esse menino tinha 5 anos. E aqui diz assim, que a ama dele o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome era Mefibosete. Mefibosete, lembre-se, é o nome do filho de Jonatas. Então até os 5 anos esse menino era uma criança normal, mas quando Jonatas morre, a ama dele pega ele para que ele também não seja morto, né? Ela ficou com medo que esse menino fosse morto. Ela toma esse menino e sai fugida. Só que durante essa fuga esse menino cai, sofre um acidente, quebra as 2 pernas, então ele fica considerado um coxo porque ele mancava das 2 pernas. Ok, assim termina. É um versinho bem pequenininho, só fala isso sobre Mefibosete. Mais para frente nós vamos ouvir novamente falar desse menino. Agora nós vamos voltar para aquele plano, né, terrível que esses 2 capitães estão tendo a respeito do rei. Então no verso 5 vai dizer o seguinte: e foram os filhos de Rimom, Recabe e Baena, e entraram na casa de Isbosete no meio do calor do dia, estando ele deitado a dormir ao meio-dia. Então aqui se entende o quê? O rei almoçou
e foi fazer a siesta dele, foi descansar, né? Dormir. Porém, ele teve um sono muito profundo. Estes dois homens entram na casa do rei, no verso 7 diz, porque entraram na sua casa, estando ele na cama, deitado na sua recâmara, né? No seu local mais íntimo, né? Chamado de recâmara. E o feriram e o mataram e lhe cortaram a cabeça e, tomando a sua cabeça, andaram toda a noite caminhando pela planície e trouxeram a cabeça de Isbosete a Davi em Hebrom e disseram ao rei: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, o teu inimigo, que te procurava a morte. Assim o Senhor vingou hoje ao rei meu senhor de Saul e da sua semente. Glórias a Deus. Então, na cabeça de Recabe e de Baena, esses dois irmãos, capitães do exército de Isbosete, filho de Saul, eles tinham o entendimento que se eles matassem Isbosete e levassem a cabeça dele como prêmio para Davi, eles seriam grandemente recompensados, já que agora Davi não tinha mais Abner, porque Abner estava morto, e não tinha mais Joabe, porque ele repudiou a Joabe, então eles tinham um interesse muito grande. Como ele tinha feito uma aliança com Abner, qual era a ideia dele? Então agora vai ficar mais fácil ainda, porque se tinha Isbosete no meio do caminho dele, matando Isbosete, agora não tem mais ninguém no caminho dele, e nós que somos capitães do exército vamos estar do lado dele. Uma brilhante ideia. Mas não foi isso que aconteceu. Vocês se lembram do homem que trouxe a coroa do rei Saul e o bracelete dele, falando para Davi que aquela era a prova que Saul estava morto e aquele homem foi morto? Pois aqui se repete essa história e veja o que Davi fala para eles. Diz assim: pois se aquele que me trouxe as novas dizendo, eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, eu logo lancei mão dele e o matei em Siglag. Quanto mais a ímpios homens que mataram o homem justo em sua casa, sobre a sua cama, quer dizer, mataram um homem totalmente indefeso. Agora, pois, não requerias eu o seu sangue de vossas mãos? Vocês acham que vocês, dois ímpios, vão matar um homem inocente, totalmente indefeso? Eu não vou requerer o sangue dele das suas mãos? E ele chama os homens dele e fala que é para matá-los, mas não é para matar de forma fácil, não. É para matar eles sentindo dor, porque eles são homens ímpios e não merecem viver. Eles deveriam ali ser mortos. Então, esses dois homens foram mortos, cortaram-lhe os pés e as mãos e o penduraram sobre o tanque de Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça do rei Isbosete e sepultaram na mesma sepultura de Abner em Hebrom. Amém, glórias a Deus. Assim termina o capítulo 4. Mais uma vez, Davi, ele se mostra um homem totalmente temente ao Senhor, porque em nenhum momento Davi se alegra com a morte de seu inimigo. Quando o rei Saul foi morto, ele chorou, ele rasgou as roupas dele, né? Ele falou, né? Dois homens amáveis, Saul e Jonatas, ele chorou e mandou matar o homem que trouxe a notícia para ele. Quanto mais os homens que de forma planejada mataram Isbosete, filho de Saul, de uma forma, né, tão... Ele não teve condições de se defender, né? Ele estava dormindo num sono profundo, ali chegaram, mataram ele. Fala que fincaram a lança na quinta costela dele, quer dizer, no meio do abdômen dele, e ainda deceparam a cabeça e levaram como prêmio. Então, Davi mais uma vez se ira e mais uma vez mostra o quanto ele é justo diante dos olhos de Deus, não dando prêmio a quem mata seu inimigo, mas punindo aos ímpios nessa terra. Glórias a Deus. Aqui, quanta graça Davi não ganhou diante dos olhos de Deus, mais uma vez, amando o próximo, né? Amando os inimigos dele, quando acharam que ele ficaria feliz, muito pelo contrário, muito ele se entristeceu e se irou. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus e também pedir que Ele tenha essa misericórdia de nós e que nos dê essa sabedoria de amarmos ao próximo como a nós mesmos. Se coloca nessa comunhão e vamos nos achegar diante da presença de Deus.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai, vamos te pedir pela tua caridade que o Senhor coloque dentro do nosso coração, Pai, a capacidade, a humildade e o amor que necessitamos, Senhor, para com o próximo. Não somente com aqueles que nós amamos, com os nossos familiares, mas principalmente e acima de tudo, Senhor, com aqueles que nós não amamos, aqueles que nós temos dificuldade, Senhor, de convivência, aqueles que nós temos dificuldade, Senhor, de comunicação, aqueles, Senhor, que nos causam dentro de nós, trazem irritação, trazem dentro de nós os sentimentos de mágoa. Que o Senhor nos ajude e nos ensine, Pai, a sermos humildes e amorosos. Esta é a nossa oração, Senhor, que o Senhor nos ajude a realmente amarmos o próximo como a nós mesmos e que nós possamos verdadeiramente nos amar também. Senhor, essa petição que fazemos é em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Deus te abençoe grandemente, que o amor reine no seu coração. Eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Um beijo. Tchau, tchau.